Olá, crianças do segundo e terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem de saúde, bem de energia, fazendo muitas coisas bacanas e preparados para a nossa aula de hoje, que é a nossa aula número 3. Para essa aula, a gente vai precisar dos materiais que vocês já sabem. O caderno de desenho, se vocês tiverem. Lembrem que se vocês não tiverem o caderno de desenho, qualquer papel serve, né? Eu já falei que até papel de pão está servindo. Os lápis que vocês tiverem em casa, lápis de escrever, lápis de cor, giz de cera, quem tiver canetinha, caneta, o que vocês tiverem para desenhar. E bastante vontade de fazer arte. Combinado? Vamos lá então? Muito bem. Lembro dos artistas que a gente já conheceu desde a primeira aula? Lembro do Kandinsky, lembro da Tomi Otaki, do Mondrian. Quem mais que a gente viu? Ah, Lygia Clark, que eu tenho certeza que vocês fizeram uns trabalhos muito legais a partir da obra dela. E hoje a gente vai conhecer mais um artista. Esse rapaz, o nome dele é Paul Klee. Ele nasceu em 1879 num lugar chamado Berna, Suíça. Mas logo ele se mudou para a Alemanha. É um lugar bem longe daqui, né? E ele teve uma trajetória muito interessante da vida dele. E ele falava uma coisa muito legal. É essa frase aqui. A arte não mostra o visível, ela torna visível. A gente já vai entender o que ele quis dizer com isso, conhecendo o trabalho que ele fez. Ele era um rapaz muito sensível, muito inteligente, muito ligado nas coisas artísticas. Tanto que, na família que ele nasceu, para vocês terem uma ideia, o pai dele era professor de música e a mãe dele era cantora de ópera. Você sabe o que é ópera? Ópera é como se fosse um teatro cantado, então toda a história é contada com músicas e os artistas vão cantando a narrativa e a gente vai entendendo a história a partir da música. Então a mãe dele era cantora de ópera e o pai era professor de música. Claro que quando ele era criança, o que ele ia fazer? Tocar instrumentos. Ele era ótimo violinista aos 7 anos de idade. Mas a família dele incentivava também muito ele a desenhar e pintar, né? Lembra da história do Kandinsky? Parecida, né? Só que aqui ele fazia isso desde muito cedo. E como os pais dele eram envolvidos com música, então era natural que ele fosse crescendo nesse ambiente também. Com o passar do tempo, ele foi crescendo e ele foi se interessando um pouquinho mais pelas artes plásticas, pelo desenho, pela pintura. Então ele ficava oscilando, ele podia escolher qualquer coisa, porque ele era muito bom nas coisas que ele fazia, tanto no desenho, quanto na pintura, quanto na música. Com 19 anos, ele fez um curso de desenho figurativo. Vocês lembram o que é um desenho figurativo? Quem lembra? É isso mesmo, aqui aparece uma figura que a gente conhece,
né? Depois, com o tempo, que ele vai lá para abstração, que a gente já entendeu o que é também, certo? Muito bem. Quando ele tinha 21 anos, ele fez uma viagem com um amigo dele que era escultor. Ele foi para a Itália. E lá na Itália, ele viu um universo de arte que encantou, ele ficou muito encantado, ele viu muitas coisas bonitas lá. Muito bacana, porque tudo que a gente vê, a gente aprende, não é verdade? Então ele foi aprendendo muitas coisas. E com o passar do tempo, quando ele voltou para a Alemanha, ele continuou pintando, desenhando e tocando. E tanto ele fez, tanto ele produziu, que quando ele chegou aos 32 anos de idade, ele conseguiu fazer a primeira exposição de arte dele. E nessa exposição, sabe quem que ele conheceu? O nosso amigo Kandinsky, né? Que se tornou, inclusive, um grande amigo do Klee. Ficaram muito amigos os dois. Imagine as conversas que eles tinham. Os dois conversavam de tudo que eles conheciam. Eles conversavam sobre linha, sobre cor, sobre forma, sobre música. Devia ser bem interessante, né? A conversa dos dois. Imagino eu. Enfim, quando ele ficou com toda essa trajetória, ele foi conhecendo os artistas que foram influenciando o trabalho dele, ele foi fazendo a arte dele também. Essa obra que vocês estão vendo aqui é um autorretrato. O que será que é um autorretrato? Vocês já devem estar olhando pela fotografia que a gente viu lá no comecinho, não aparece com ele? É isso mesmo, uma pintura que ele fez dele mesmo, por isso que se chama autorretrato. Colocar-se, você mesmo fazer o seu desenho, a sua imagem colocada na pintura, no desenho ou qualquer outra forma. Isso é um autorretrato. A gente vai estudar um pouquinho mais lá pra frente sobre isso daí. E esse tipo, vocês estão vendo essa aquarela ali, foi influência também de alguns artistas que ele foi conhecendo ao longo do caminho. Ah, eu esqueci de contar para vocês que nessa época que ele conheceu Kandinsky, ele também conheceu a esposa dele. E adivinhem? Ela era pianista. Nossa, quanta coisa de música tem na vida dele, né? Não podia ser diferente. Então, além do pai ser professor de música, a mãe ser cantora, a esposa era pianista. Então, o universo da música estava presente na vida dele o tempo todo. Eles se casaram e tiveram um filho. O nome desse filho era Félix. E o Paul Klee, como ele era uma família muito diferente na época, o que acontecia? Era curioso até. O Paul Klee ficava em casa cuidando do filho, enquanto a esposa saía para trabalhar. E quando ele fazia isso, ele tinha a oportunidade de criar muitas coisas em casa. Ele conseguia pintar, ele conseguia desenhar, ele cuidava do filho. Só que para cuidar do filho, ele criou todo um universo mágico, toda uma coisa diferente para cuidar do filho dele. Afinal, ele era muito criativo, certo? Então ele criou, para brincar com o filho dele, vários marionetes, vários fantoches. Vocês sabem o que são? Os bonequinhos que a gente pode mexer, a gente pode colocar a mão, ou pode brincar, ou pode mexer por cima. Ele fez os marionetes. Vários, muitos mesmo, não sei a quantidade certa, mas ele fez muitas coisas. E sabe com o que ele fez esses marionetes? Com o material que ele tinha em casa. Ele aproveitava botões, tecidos, roupa rasgada, aproveitava tudo que vocês possam imaginar. E até uma coisa que ele gostava de fazer, que era papel machê. Vocês já ouviram falar no papel machê? O papel machê é uma massinha que a gente faz rasgando o papel, deixando o papel bem miudinho, misturando cola e água. De repente, vocês podem fazer essa atividade quando vocês voltarem para a escola. Olha que dica legal. É bacana de fazer. Bom, voltando nos marionetes do Klee. Então, ele fez vários personagens para entreter o filho. Então, ele contava histórias, ele transformou a casa dele num lugar mágico, né? Cada dia ele contava uma história diferente, ou tocava violino para o filho, enfim, era um ambiente muito gostoso. E tanto ele criou esses bonecos que um dia ele resolveu fazer o autorretrato dele. Né? Lembra que eu falei do autorretrato, da pintura? Pois é, olha só que legal. Ele fez o bonequinho dele mesmo. Com os olhos, o cabelo, ali a barba. Acharam parecido? Talvez sim, talvez não. Enfim, esse bonequinho era o autorretrato dele que ele usava para contar histórias para o filho dele. Legal, né?
Então, quanto mais o tempo passava, mais ele exercitava a criatividade dele, até que um dia ele teve a chance de fazer uma viagem para um lugar muito distante, para o continente africano, para a África. O nome do país que ele foi viajar, ele foi para Tunísia. Já ouviram falar na Tunísia? É um país muito diferente do que a gente está acostumado. E é um país muito diferente também do que o Paul Klee estava acostumado. Afinal, não sei se vocês sabem, mas na Europa é um lugar muito frio, geralmente é cinzento, né? Tem aquela névoa nos lugares, é bem raro um dia de sol muito intenso. Pois quando ele chegou na Tunísia, justamente isso que ele encontrou. Os dias ensolarados, quentes, a atmosfera diferente, a paisagem que ele encontrou lá, ele ficou encantado. Porque as construções eram diferentes, as casas, o colorido, o céu, as roupas das pessoas, os mercados, tudo onde ele passava era cor, 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 ele via muita cor por tudo. E ele ficou fascinado. Ele queria essa cor, ele falou que, ele até tem o registro dele, que ele tinha um caderninho que ele anotava, ele falava que a partir dessa viagem, ele e a cor eram uma coisa só. Como é que isso ficou no trabalho dele? Já vamos ver. Olha lá, esse é um dos modelos do trabalho que ele fez, inspirado lá no que ele viu na Tunísia. Ele ficou fascinado, olhem as cores que ele coloca. Né? As cores, ele já vai geometrizando, já vai colocando formas que a gente já está habituado, né? Ele vai colocando colorido. Essa cidade que ele retratou é a cidade de Hammamet. Então ele colocou nesse quadro o nome Hammamet com mesquita, e esse ele pintou em 1914. Mas lembram, né? Ele estava já imaginando como é que ele ia trabalhar com a abstração. Provavelmente com as conversas que ele tinha com Kandinsky, muita coisa ia influenciando no trabalho dele. Olha o colorido desse outro quadro. Olha que bacana. Também inspirado na viagem da Tunísia. Olha aí o que a gente consegue ver. Muitas formas. Vocês conseguem perceber círculos? Retângulos, talvez? E as cores? O que vocês acham das cores? Intensas, né? Muito bonito, muito bacana. E assim ele vai trabalhando com a abstração, ele vai tirando a inspiração da viagem da Tunísia, ele pinta lá e pinta depois, por muitos anos, vários trabalhos. Vamos ver mais algum? Esses dois também, ó, influenciados pelo colorido da Tunísia. O primeiro que vocês estão vendo ali já não parece uma paisagem um pouco noturna, talvez, um pôr do sol, porque as cores são diferentes. Ou esses jardins da Tunísia, do lado. Dá para imaginar as flores, dá para imaginar muitas formas, dá para imaginar muitas cores. Bacana, né? Então, esse processo de abstração que ele foi produzindo, ele foi percebendo que era isso que ele queria fazer. Mas a partir dessa viagem foi que tudo mudou. E a cor realmente fez parte do ser dele, do ser Paul Klee. Ele dizia que ele era uma coisa só. Daí aconteceu uma coisa bacana também. Ele foi convidado para ser professor. E assim, sendo professor, ele começou a instigar os alunos dele a fazer coisas diferentes também. Então é bacana, né? Porque a gente sempre tem que aprender coisas novas. E quanto mais ele estudava e mais ele dava aula, mais o trabalho dele mudava. Olha que interessante esse daqui. O que vocês estão vendo? Primeira impressão da obra. Arte abstrata, ok. O que vocês estão vendo? Cores. Só que o Paul Klee era muito observador da natureza. E era na natureza que ele tirava inspiração para os trabalhos dele. Essa obra em especial, ele deu um nome bem grandão, olha só. Porque ele está querendo explicar da onde ele tirou essa ideia. E o nome que ele deu para esse quadro foi Abstração com referência a uma árvore de florescência. O que é florescência? É uma árvore que está em flor, né? Então, o que ele se preocupou em fazer aqui? Ele se preocupou em retratar para a gente a árvore? Ele se preocupou em colocar a forma das flores? A forma das folhas? Ele não se preocupou com isso. O que mais chamou a atenção dele na hora que ele quis pintar esse quadro? O que ele quis trazer para a gente foram as cores dessa árvore florescendo.
Olha que bacana, né? Eu imagino que seja devia ter sido uma árvore muito bonita, né? Pelas cores que ele trouxe pra gente no quadro. Muito bonitas e muito destacadas ali no trabalho, na composição que ele fez desse trabalho. Como ele era muito observador da natureza, ele também era observador das pessoas e das coisas que estavam em volta dele. Então, ele fez outros quadros também mostrando pra gente essa observação. O primeiro quadro se chama Criança e Tia. Vou deixar um tempinho para vocês procurarem onde que está a criança e onde que está a tia. Eu acho que eu já encontrei a criança. Vocês já encontraram? Onde será que está a tia? Interessante, né? Olha o jeito que ele mostra pra gente uma cena que pode ser tão comum. Ele poderia ter desenhado essa criança e a tia, mas ele fez uma composição. E o que ele está trazendo de volta pra gente? As cores. No quadro ao lado, se chama Contemplação. E eu pergunto para vocês, o que é contemplar? Tem a ver com o nosso olhar, olhar para as coisas, observar as coisas, contemplar. E eu não sei se vocês percebem ali nessa obra do lado, algumas dicas, mas em algum lugar aparecem imagens com os olhos, né? Será que são formas que lembram rostos? Enigma, né? Muito diferente. Foi o jeito que ele colocou pra gente para trabalhar a ideia da contemplação. Ele poderia desenhar alguém contemplando alguma coisa. Mas o que ele queria? Lembram daquela frase do comecinho? A arte não é para mostrar o que existe, mas é para tornar visível aquilo que o artista quer. Era isso que ele queria dizer com o trabalho dele. E como ele observava também a natureza, muitas obras dele foram surgindo a partir daí. Essa aqui eu gosto bastante. Olha lá, abóbora e pássaro azul. Estão enxergando a abóbora e o pássaro azul? Olha que legal. Quem que desenharia uma abóbora azul? Um artista, né? Tem que ter um olhar diferente para as coisas. Olha que bacana. A gente pode colocar a cor que a gente quiser numa abóbora. Ela ficaria muito bonita laranja, mas ela aqui, na obra do Paul Klee, ela é azul. E olha que interessante o pássaro. Ele colocou muitos detalhes? Não, ele colocou um esquema de linhas e novamente o que aparece? A cor. Então, muito importante no trabalho do Paul Klee, a cor, né? Para a gente olhar mais um trabalho, olha as cores que aparecem aqui. As cores vibrantes, né? Cores intensas que ele coloca numa composição muito diferente. Ele não colocou título, mas é como se fosse uma natureza morta. Natureza morta é um tipo de pintura que retrata coisas comuns do dia a dia. Frutas, objetos, enfim, coisas simples. Numa composição harmoniosa que o artista representa e chama de natureza morta. Agora, uma coisa muito legal da vida do Paul Klee. Ele é um cara apaixonado por gatos. Por gatos. Ele tinha muitos. Durante a vida inteira dele, ele teve muitos gatos. Tem até uma história curiosa que aconteceu na vida dele. Porque com o passar do tempo da vida dele, aconteceu uma coisa muito triste que foi a guerra. A Segunda Guerra Mundial. E ele foi convocado para ir para a guerra. Vocês acreditam? O que um artista vai fazer na guerra? Pois é, mas ele foi obrigado a ir. E até que a arte dele ficou um pouquinho mais triste depois disso, porque mexeu um pouquinho com ele. Mas ele tinha a paixão dele, que eram os gatos, e diz uma história que ele escrevia para casa todos os dias. Ele escrevia cartas todos os dias. E em todas as cartas ele perguntava do gato, como é que o gato estava. E dizem até que ele escreveu uma carta para o próprio gato. Olha que divertido, ele escreveu uma carta só para ele, só para o gato de estimação dele, que ele amava. Aliás, ele teve vários gatos durante a vida dele. Trouxe aqui duas fotos. A primeira não está muito nítida porque é mais antiga, mas nessa mesa estão sentados o filho do Paul Klee, que é o Félix, lembra que eu falei dele? E o Félix está segurando o gato da família na época, que era o Fritzi. Esse foi um dos gatos preferidos do Paul Klee. Ao meio está o Paul Klee e ao lado dele a irmã dele. Já na outra foto ao lado, estão vendo que tem um gato branco em cima do ombro do Paul Klee?
Já em outra fase da vida, esse gato se chamava Bimbo. E eu só encontrei essas duas fotos desses dois gatos, mas ele teve vários gatos durante a vida. E uma das paixões do Paul Klee que era retratar esses gatos, era desenhar esses gatos em vários momentos, ou dormindo, ou pulando, ou brincando, ou olhando, enfim, tudo que o gato fazia era motivo de interesse para o Paul Klee. Só que lembram o que ele queria fazer? Ele ia retratar o gatinho bem certinho, bem... Acho que não combinava muito com o Paul Klee, né? Olha as formas que ele retratou os gatos. O primeiro é mais antigo, de 1905, é um gato que está dormindo. Mas vocês já conseguem perceber que a linha do desenho do gato é uma linha que está brincando no espaço, né? Uma linha que está toda misturando ali o modelo do gato. Já no quadro do meio, será que vocês conseguem enxergar o gato que está ali? Presta bem atenção. Será que vocês conseguem ver? E esse azul? Por que será que ele colocou azul no quadro? Interessante. Quem aí gostaria de colocar um azul num gato? Será que ficaria interessante? Coisas para a gente pensar. E o terceiro quadro, que está no cantinho ali, foi o último quadro que o Paul Klee pintou. E também é um quadro em homenagem ao gato que ele tinha. E ali ele está colocando já de uma forma já mais geometrizada, uma forma diferente. Então vocês vejam que de um único gato, ou melhor, da ideia do gato, ele foi pintando formas diferentes. Viram que diferentes os três trabalhos? Cada um mostra de um jeito. Assim, né, a trajetória do Paul Klee foi. Ele foi abstraindo, foi trabalhando com essas formas e com as cores também. Agora, olha que interessante esse trabalho. É um dos mais famosos do Paul Klee. Se chama Gato e Pássaro. Vocês estão vendo um gato e um pássaro? Acho que sim. Vocês têm ao lado o desenho, a linha brincando no espaço, e ao lado vocês têm a pintura. Vocês conseguem observar o que o gato está fazendo? Ele está olhando, está contemplando. O que será que ele está contemplando? Será que é o pássaro? Será que ele está pensando no pássaro? Será que ele está pensando na liberdade do pássaro? Então, o Paul Klee até brincava com essa ideia de colocar a ideia do pássaro ser livre ou do gato ser livre, e eles ficam brincando nessa história aí. Agora, o gato contemplando, né, ele está olhando para alguma coisa. E essa linha brincando no espaço mostra bem, a gente consegue perceber bem o gato. Diferente daquelas outras obras, que o gato estava insinuado na obra, né? Ele estava assim, colocado de um jeito diferente. Esse aqui a gente consegue ver o rosto do gato, né? Bem destacado o rosto do gato. Essa obra ele fez em 1928, então foi antes daquela última que eu mostrei para vocês anteriormente. E essa ideia de retratar, né? Retratar, tanto que o Paul Klee fazia do autorretrato dele, quando ele retratava outras coisas, e ele gostava muito de retratar o gato dele. Então, retratar, a ideia de retratar, o que é? É a gente colocar no desenho, ou colocar na pintura, ou colocar numa forma de representação, aquilo que a gente quer mostrar do melhor da pessoa, ou do animal, ou do objeto retratado. Cada uma dessas obras tem uma característica. Então, quando o Paul Klee queria reforçar a linha, ele fazia a linha brincar no espaço. Quando ele queria reforçar a cor, ele colocava o colorido que ele imaginava. Será que esse gato era dessa cor mesmo? Ou será que o Paul Klee que foi colocando essas cores de acordo com o que ele sentia, que ele imaginava? Lembra que o Bimbo, aquele outro gato, ele era inteiro branco. Então, na pintura, ele podia representar com qualquer cor, a cor até que ele mais gostava, né? Então, quando a gente escolhe uma cor, quando a gente escolhe um jeito de desenhar, seja mais figurativa ou mais abstrata, a gente está colocando um pouquinho da gente também. A gente coloca um pouquinho de nós no retrato que a gente faz, ou no desenho que a gente faz. Em tudo que a gente faz, a gente coloca um pouquinho da gente. Então, agora chegou a nossa hora de trabalhar, de colocar a mão na massa. Mas antes de vocês entenderem a atividade, eu vou convidar a professora Deia, que vai mostrar pra gente o que é que nós vamos trabalhar agora. E daqui a pouco a gente se vê de novo. Olá, tudo bem?
Prontos para mais uma atividade? Eu sou a professora Dea e vou acompanhar vocês nessa aventura. Vamos lá? Vocês se lembram que ele amava os gatos, tanto que teve vários. E pintou um, o Fripule, que também se chamava Fritz. Era um gato tigrado, bonito. Naquele quadro que vocês viram, que se chama O Gato e o Pássaro. Vamos então realizar a nossa atividade pensando no nosso bichinho de estimação? Você tem um bichinho de estimação? Que legal! Ah, você não tem? Não tem problema! Imagine o bicho que você gostaria de ter e faça o seu retrato, utilizando os materiais que você tem aí. Mas antes da gente desenhar o nosso bichinho de estimação, vamos fazer uma brincadeira? Você vai precisar de uma folha de papel e um lápis e a sua mãozinha. E sabe qual é a brincadeira? A hora que a gente põe o nosso lápis em cima da folha de papel. E a partir desse ponto, várias linhas são traçadas e vão dando forma à nossa criação. A nossa brincadeira de hoje é levar essa linha para passear. Vamos tentar realizar um desenho sem tirar o lápis do papel, em momento algum, do começo até o final. Ele vai começar e vai terminar sem tirar o lápis do papel. Vamos lá então? Sem tirar o lápis do papel. Pode desenhar o que você quiser. Agora que você já levou a linha para passear e com certeza achou bem divertido, vamos à nossa atividade. Pense no seu bicho de estimação, se você não tiver, ou desenhe seu bicho de estimação ao vivo, se você tiver. Vamos lá? Porque você é o artista. Eu vou desenhar meu gato que se chama Saleiro. Vamos lá, artistas? Agora é com vocês. Se concentrem, façam com calma, deixa a linha passear no papel para sair um trabalho bem bacana e bem diferente. Caprichem, vamos lá!
Então, artistas, conseguiram? Eu tenho certeza que saíram desenhos muito bacanas e o trabalho de vocês ficou sensacional. Para a próxima aula, eu quero que vocês separem, além dos materiais que a gente usou hoje, o caderno, os lápis que vocês têm, se vocês conseguirem, um espelho. Não precisa ser grande, pode ser qualquer espelhinho. E muita vontade de fazer arte. Combinado? Então, até a próxima!